Olá pessoal, aqui é o professor Felipe e vamos fazer a correção aqui da apostila do 7º ano, capítulo 1, História do nosso sistema Aprende Brasil, vamos falar do mundo moderno e renascimento. Uma observação, eu estou fazendo uma gambiarra aqui, que vocês estão vendo, eu estou filmando com a minha webcam, a apostila em papel que não foi disponibilizada ainda pra gente, a apostila virtual, para eu poder fazer o processo por tablet, ficaria mais legível para vocês, tá? Também estou com um probleminha hoje, que a minha câmera principal não está querendo engatar aqui no computador, estou filmando com a webcam, mas dá para acompanhar a correção perfeitamente. Presta muita atenção no áudio, que a leitura vocês vão ter que fazer pela tela, tá bom? Pela câmera, pode estar um pouquinho embaçado, mas presta atenção no áudio que eu vou ler e comentar as respostas, tá certo? Então fique muito atento a isso, beleza? Então, para hoje o capítulo 1, vamos lá. Página 2, né? Estamos falando do mundo moderno e renascimento. E mais uma ressalva, eu vou comentar só brevemente algumas coisas, tá? Quem quiser explicação mais aprofundada, volta no vídeo da aula, tá certo? Isso aqui não substitui a aula, isso aqui é só uma correção, para depois você ter cumprido as etapas de aula, tá bom? Se você ver só isso aqui, você não vai aprender nada ou quase nada, tá bom? Então, ó, a gente tem espaço de diálogo, né? Observe as duas imagens acima e responda as questões. 1. Depois de observar as duas imagens, você identifica a diferença entre elas? Quais? Bom, acho que tem diferença, né? Primeiro nos personagens retratados. Aqui a gente tem, né, uma dona ou uma madonna, uma mulher com 3 crianças no colo. Aqui a gente tem 2 homens mais velhos. Beleza? Só isso? Não. A forma como que estão pintados são muito diferentes, né? Aqui lado a lado eles até estão do mesmo tamanho, mas a gente não sabe, né, na realidade, onde eles estão. A primeira é um afresco. O que é um afresco? Uma pintura feita diretamente no reboco da parede, tá? Com argamassa ou cimento. Ele é feito direto na parede. Professor, por que faziam isso? Não é mais difícil? Provavelmente isso me parece muito mais difícil, tá? Agora tem uma coisa, ela dura muito mais tempo, tá certo? Porém, ela não tem tanto brilho, ela tem várias questões que deixam, digamos, um pouquinho mais feia, mas tem algumas suas vantagens também, tá? Ao contrário daquelas, às vezes você vê em pinturas velhas aí, tanto de quadros, mas também de parede, você vê que ele vai secando a pintura e a forma que essa rachadura depois descasca e cai, tá? Isso não acontece com o afresco ele está na própria parede, tá? Então por isso que a gente pode ver que essa imagem aqui é do século XII, ela é de 1125, esse quadro da esquerda, e está aqui ainda bem visível, né? Já sumiu alguns pedaços, mas está bem visível. Já da direita é um quadro então do Renascimento, do Sandro Botticelli, pintor super importante, e é de 1469, pintado então 3 séculos depois, mas também está em bom estado de conservação, e a gente vê que tem brilho, né? Porque inventaram tinta a óleo, a gente tem iluminação muito pensada, né? Parece uma fotografia. A gente tem também perspectiva, né? Que é como se as figuras estão achatadas. A gente não sabe onde está a parede, onde eles estão. Está todo mundo achatado, né? Uma figura bidimensional. Aqui não, é tridimensional. Tem perspectiva. Por que eu estou falando de perspectiva? Pensa comigo um quadrado aqui, ó. Isso é um quadrado bidimensional, certo? E tridimensional é a gente colocar perspectiva nele, ó. Certo? Feita de maneira bem tosca, aí, mas só para vocês entenderem o exemplo, tá bom? Então, comentei aqui algumas diferenças, vocês podem observar mais diferenças, tá bom? Então, aqui não tem uma resposta pronta, fechada. A 2. Essas imagens foram feitas no mesmo período? Não, já falamos aqui. Aqui, século XII, e aqui, século XV, tá? Basicamente 300 anos depois. 3. No texto acima você pode encontrar algumas informações que explicam por que as expressões artísticas se transformaram no fim da Idade Média. Volte ao texto e identifique essas informações. Sim, é um movimento, né? O Renascimento é um movimento intelectual, artístico e cultural que ocorreu na Europa Ocidental a partir de meados do século XIV, portanto lá 1350, quando a gente fala meados do século XIV, é mais ou menos isso, tá? 1350. Então, a partir daí que vai haver um grande desenvolvimento nas técnicas artísticas, também no modo de vida das pessoas, vai ser mais urbano, isso vai incentivar a burguesia, vai gerar dinheiro, gerar comércio, esses comerciantes vão investir dinheiro nos pintores, nas pinturas, em desenvolver novas técnicas, esses artistas, né, vão ganhar importância social, e aí todo mundo vai querer ser artista.
Você vai começar a selecionar os melhores, os mais talentosos, e vai ter todo um processo de desenvolvimento da arte, tá bom? A gente poderia colocar aqui também esse outro trecho de baixo, que o embelezamento das cidades também se tornou relevante nessa época, tá? Então, respondido aqui, página 2, beleza? Vamos dar procedimento. Depois vamos lá para a página 6, tá certo? Página 6. Por que a burguesia era diferente tanto da nobreza quanto dos camponeses? Bom, primeira coisa, a diferença da burguesia para a nobreza. A nobreza era uma classe que descendia dos guerreiros e era baseada em títulos, né? Conde, visconde, coisas desse tipo, marquês. E a nobreza, ela tinha características de ser hereditária, você passava de pai para filho. A burguesia não contava com esses títulos, certo? A burguesia era uma classe formada, então, não na origem por guerreiros, mas por artesãos e que vão se transformar em comerciantes. E, ao longo dos séculos, os burgueses vão se tornar uma classe importante, uma classe rica, graças ao comércio, tá? Então, está ligado ao artesanato primeiro e depois ao comércio. Os nobres estão ligados à atividade da guerra e da política em si, tá bom? Então já tem uma diferença aí. Burgueses, se ele ganha dinheiro, ele está bem. Se ele não ganha dinheiro, ele vira pobre. Tá? Bem simples. Já o nobre não. Ele vai ser sempre nobre. Sempre alguém vai achar um jeito aí, um meio de vida para ele, alguma coisa legal para ele fazer. Vai estar sempre bem colocado, tá bom? E como a nobreza era diferente dos camponeses? Aliás, como a burguesia era diferente dos camponeses? Bom, os camponeses não tinham meios, tá, de produção, de artesanato. A única forma de sobreviver era vendendo a sua força de trabalho, né? Ou, em alguns casos, trocando mesmo, né? Não vendendo, porque não recebia dinheiro, em muitos casos. Trocava sua força de trabalho para poder comer, tá? Então o camponês era isso na Idade Média e no fim da Idade Média. Ele trabalhava para comer, simplesmente isso. O burguês não. O burguês conseguia trabalhar, vender, então ter uma certa autonomia, comercializar, com isso ganhar dinheiro, com isso comer, e com isso até investir esse dinheiro que sobrava em excedentes, e aí conseguir se enriquecer. Uma opção que não tinha para os camponeses. Os camponeses não conseguiam ter excedente, ter sobrinha de dinheiro, tá? Parecido com muita gente aí atualmente, né? A maioria do povo brasileiro, inclusive, tá? Tá difícil fazer sobrar dinheiro, tá? Depois lá na página 7, a gente tem que observar esse quadro, que eu já comentei bastante na aula, né? O casal Arnolfini. Então repare aí, o elemento estético mesmo dele, né? A iluminação, como é construída, parece uma fotografia, tá? Aqui, atrás, a gente tem um espelho, e esse espelho, né? Não dá pra ver aqui agora, mas ele retrata o casal também de costas. Então, assim, é um trabalho de estudo de perspectiva, né? De ótica, que é sensacional. Além da pintura, né? Parece uma fotografia mesmo, é muito bem misturada a questão das cores, né? É uma obra-prima, né? Do Jan van Eyck, né? Esse pintor, então, flamenco, holandês, tá bom? Também da época do Renascimento. E características da vida burguesa mostradas nesse quadro. Bom, a gente tem algumas, né? Ligadas à roupa, certo? A roupa dos dois aqui é diferente da roupa dos nobres, certo? Então é lógico que um quadro, quando você vai analisar, não adianta só olhar, né? Você tem que ter leituras, materiais de apoio para você conseguir interpretar isso direito. Então, como você vai saber que essas roupas não eram de nobres? Conhecendo a roupa dos nobres. Como você vai saber isso, professor? Vai ter que pesquisar em livros da época, em trabalhos, né, pinturas da época, entender quem era nobre, quem não era nobre, como estavam retratados. O mobiliário da casa também era uma novidade para a época, tá? Essas camas aqui com cortininhas e tal, retratavam o modo de vida burguês, do burguês agora que tinha dinheiro, do burguês comerciante que estava se enriquecendo, tá? Uso de espelhos, de abajures, né?
é toda uma ornamentação da casa que não era comum anteriormente, tá certo? Não era nada comum. E ainda tem outros elementos aqui na cena, beleza? Como e por que o modo de vida da burguesia se diferenciava do modo de vida feudal? Bom, o modo de vida feudal ele era muito voltado para a subsistência, voltado para você comer, fazer o básico, comer, rezar, guerrear de vez em quando, e só, tá? Não sobrava excedente que vinha do comércio, no caso da burguesia, certo? Então era um modo de vida muito mais simples, muito mais rústico. Não sobrava dinheiro para investir em sofá em casa, para investir em tecidos bonitos, essas roupas todas bonitas, ornamentadas. Sobrava dinheiro para esses lustres. Então os castelos medievais eram muito simples a sua decoração, né? Não tinha nada de muito vidro, muita prata, muito ouro, nada disso, nem muitos tapetes. Os castelos medievais eram extremamente seguros, né? Pedras pesadas, né? Muita segurança, pouco luxo. Vai ser o contrário aqui na Idade Moderna, que começa com o Renascimento. Vai diminuir a segurança, né? Não que sejam castelos inseguros, mas não precisa mais daquelas muralhas gigantescas de pedra. E vai ter assim um investimento muito luxo, vidro, cristais, ouro, prata, tapeçarias, peças vindas da China, toda uma coisa que muda nesse ponto de virada aqui da história da Europa, que é o Renascimento, beleza? Então o modo de vida burguês, ele é baseado na cidade, ele é mais luxuoso, ele tem mais disponibilidade de coisas, né? Enquanto que o feudal era modo camponês, muito austero, tá? Muito simples, rústico, tá bom? Também o modo burguês, ele era mais aberto, ele era mais cultural, digamos assim, científico. O modo de vida feudal ele era mais religioso. Ninguém usava desafiar a religião, certo? Fazer outras coisas que não fosse religião. Aí a gente vai lá para a página 13, desculpa. São as questões aqui referentes a Galileu Galilei. Qual a diferença entre a teoria defendida por Galileu e a imposta pela Igreja Católica? Bom, a Igreja Católica dizia o quê? Baseada lá no capítulo 1 do Gênesis, que Deus construiu o mundo em 7 dias e depois disso, faça-se a luz. Então, surgiu o sol para iluminar a terra, tá? Isso que está escrito no Gênesis, capítulo 1 da Bíblia, né? Que é um documento, né? Um livro escrito por homens do povo hebreu, né? Judeus, que na época que escreveu isso não tinha a menor noção, né? de ciência, tá certo? De astronomia, tá bom? Eram dos povos, inclusive, os menos desenvolvidos na astronomia, na astrofísica, tá? Comparado com egípcios, com mesopotâmios, coitado dos hebreus, tá? Não sabiam nada de nada, tá bom? Então, é isso. E a visão da igreja era isso, impor a visão de um livro antigo dos hebreus sobre a humanidade. O Galileu vai provar que não. É a Terra quem gira em torno do Sol, certo? Coisa que a gente sabe hoje, inclusive, afetando a duração dos dias, a duração dos anos, né? O movimento de translação e rotação. Então, essa é a diferença. A igreja pregava o geocentrismo, Terra do centro de tudo. O Galileu vai defender o heliocentrismo, o Sol como centro do universo. Hoje a gente sabe que o Sol nem é o centro do universo, né? Existem várias galáxias, né? Toda uma complexidade que a gente até acompanhar, mas, enfim, heliocentrismo, Sol no centro, o universo que era o que Galileu pregava. Se o Sol está no centro, a Terra gira em torno dele. E, ao contrário, a Igreja Católica pregava o geocentrismo, o Sol é que gira em torno da Terra, que foi feito por Deus para iluminar os nossos dias. Bom? 2. Por que Galileu negou as informações que havia feito em seu livro? Porque ele foi para um julgamento, um tribunal da Inquisição, e que já tinha históricos, né? Não agradáveis. Por exemplo, Giordano Bruno, um filósofo também desse período italiano, ele morreu queimado na fogueira por contestar afirmações, contestar dogmas da Igreja Católica. O que é o dogma? O dogma é uma verdade, você não tem como provar, né, cientificamente, digamos assim, mas você impõe religiosamente. Se a pessoa não quer seguir aquele dogma, ele não está seguindo a religião, certo? Isso é o dogma. Por exemplo, para os católicos, Maria
deu a luz a Jesus Cristo estando virgem. Tá? A gente sabe que esse fato cientificamente é impossível, tá? Uma pessoa comum, tá certo? Então os católicos se baseiam nisso, a crença de que é um milagre, né? Certo? Você pode ser católico e sim, você pode seguir o dogma, ser católico e beleza. Você pode não seguir e não ser católico e ficar com a ciência, tá bom? O fato é que o dogma ele é inquestionável, tá bom? Ele é inquestionável. E naquele tempo, obviamente, a igreja tinha muito mais poder, tanto cultural quanto político e até punitivo, né? Tanto que o Galileu preferiu omitir essa informação aqui para não conflitar com a versão da igreja e não morrer na fogueira como outros pensadores morreram, tá? E é bom, importante dizer tudo isso aqui, mais uma vez vou reafirmar, e eu sou católico, tá? As pessoas fizeram coisas erradas no nome da igreja católica, pessoas que hoje são católicas, não, às vezes não tem nem culpa, não tem nem conhecimento nada disso, tá certo? Mas vamos deixar claro aqui, senão a gente acha que eu estou perseguindo os católicos quando eu falo verdade. Não, eu sou católico também, tá bom? E muita gente errou em nome da igreja católica. Depois, página 14, né? O que eu aprendi. Quando estudamos sobre o renascimento cultural, uma classe de ricos comerciantes se destaca, principalmente no financiamento dos artistas. Qual o nome desse grupo e as atividades que ele exercia? Então essa classe, tá? Quando a gente fala em classe, pode até confundir, você achar que é burguesia. Mas estamos falando aqui de um tipo especial de burguês, que era o mecenas, tá? Vou escrever mais forte aqui para vocês entenderem. O que é o mecenas? É o ricaço, que era burguês também, ricaço do comércio, né? E aqui estou falando de comércio de coisa muito valiosa, né? De tecidos, joias, coisas que vinham do Oriente para Veneza, principalmente, para Itália e tal. Esses caras ficavam super ricos e patrocinavam os artistas, tá bom? Então, um exemplo de mecenas atuais que a gente vê é muito time de futebol, né? O cara põe um dinheiro gigantesco, né? Um time de futebol para contratar vários jogadores e tal. Então, que é diferente do patrocinador, que põe um dinheiro, interessado em expor marca. O mecenas não, a pessoa vai lá e torra dinheiro para um time de futebol, por exemplo. Agora, fique claro, os mecenas daquela época apoiavam, então incentivavam os artistas, tá? E até porque era o costume daquela época e era interessante também para eles como promoção pessoal, pintar o quadro do mecenas, né? Então, as grandes obras daquele tempo retratam esses caras, as estátuas, enfim, coisas desse tipo. A 2. Esteticamente, o Renascimento do final da Idade Média buscava inspirações em qual outro período da história? Bom, esteticamente, estamos falando de belezas, de ideais de beleza. Eles buscavam na Grécia e Roma. Lembrando, quem está perdido aí, assista a aula, isso aqui não é aula, isso é só uma correção. Quer mais explicações? Vai para o vídeo da aula que está gravado aí também, tá bom? Então eles buscavam na Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é chamada de Grécia e Roma antigas, beleza? Na 3, explica as principais características do humanismo. O humanismo é um movimento que promovia a valorização do homem, das coisas do homem, dos problemas, dos dilemas do homem. Ele era diferente um pouco da visão teocêntrica, né, de que colocava Deus acima de tudo, que era a visão medieval da sociedade, tá bom? Então, o homem como um ser cheio de realizações, né, de potencialidades e também de problemas, defeitos, tá bom? Mas passa a ver então uma valorização do indivíduo, do homem, né, enquanto ser singular, capaz de fazer sua própria história, em relação àquela visão mais coletivista de um grupo chefiado por Deus e designado por Deus para fazer alguma coisa, tá? Que era a visão predominante na Idade Média. Questão 4, eu vou pegar aqui na ordem das colunas para vocês, tá? Para facilitar. Então, primeiro é 4, 3, 1, 5 e 2. Beleza? E a questão 5, diferenciar teocentrismo de antropocentrismo. Teocentrismo é a valorização de Deus no centro de tudo, de todas as preocupações. Antropocentrismo é colocar o homem no centro do universo, no centro das coisas. Beleza? Na 6,
diferencie o heliocentrismo do geocentrismo. Aqui já vamos para a página 15. Heliocentrismo, o Sol é o centro do universo. Geocentrismo, a Terra é o centro do universo. Heliocentrismo, teoria defendida por Galileu Galilei. Geocentrismo, teoria defendida pela Igreja Católica. Beleza? E só falta então a questão 7 para a gente acabar esse capítulo aqui. No decorrer dos séculos, Mona Lisa e Leonardo da Vinci têm despertado inúmeras discussões entre aqueles que a observam. Uns afirmam que apresenta uma expressão triste, descolada, infeliz, desolada, infeliz. Outros, ao contrário, afirmam que a expressão é de felicidade, tranquilidade e harmonia. Em sua opinião, Da Vinci, ao pintar o retrato de Mona Lisa, conseguiu expressar os movimentos da alma e os movimentos do corpo? Sim. Tá? Justamente essa dubiedade, cada um que olha a Mona Lisa a vê de um jeito, justamente mostra a complexidade do ser humano. Você pode estar feliz, você pode estar triste ao mesmo tempo, né? De repente, você perdeu um parente querido, você está triste, está profundamente triste, mas o seu time de futebol ganhou, e aí você fica feliz pelo seu time, tá? Você vai conviver com esses dois sentimentos, né? Não vai, obviamente, ganhar um título de futebol, não vai fazer o passador de perder um parente querido, porém, também não vai... É um sentimento que vai existir dentro de você, sim, tá? Não é porque você está triste, está sempre triste em todos os atos, não. Então, o ser humano carrega essa dualidade, uma complexidade, tá? Que eu ilustrei para vocês através desse exemplo. Pois é, B, por que os artistas renascentistas como Da Vinci se interessavam em retratar em suas obras os sentimentos humanos? Tá? Antes, na Idade Média, estavam mais preocupados em valorizar as virtudes dos santos, dos reis, que agora não, passa a ter um interesse mais na figura humana, mais comum, mais convencional. Isso está ligado também ao desenvolvimento da burguesia como classe social. A burguesia como classe social é aquela classe social que ascendeu, que cresceu graças ao trabalho e ao comércio, diferente da Idade Média, né? Que as pessoas que ascendiam e tinham destaque social eram por guerras, eram guerreiros, heróicos e tal. Então, começa-se a dar valor a coisas mais corriqueiras, mais cotidianas, bom, sentimentos, digamos assim, mais comuns, sobretudo se a gente compara com a nossa sociedade atual, que a burguesia tem um papel muito mais importante. Beleza? Então, por hoje é só. Se você chegou até aqui, aproveita para dar um like, se inscrever no canal, compartilhar com seus colegas que estão precisando colocar a apostila em dia, hein? Mas não se esqueçam de assistir a aula sempre. Isso aqui não é aula, não substitui a aula. É só uma correção para ajudar vocês. Fico por aqui e até mais.